Shalom, aprendendo com Neemias. Ainda vamos meditar no capítulo 13. Tem uns tesouros escondidos neste capítulo. Ainda tem mais tesouros escondidos neste capítulo. Vamos meditar a partir do versículo 5. Fizeram-lhe uma câmara grande, onde dantes se metiam as ofertas de manjares, o incenso e os vasos e os dízimos do grão, do mosto e do azeite, que se ordenaram para os levitas e cantores e porteiros, como também a oferta alçada para os sacerdotes. Mas durante tudo isso, não estava eu em Jerusalém, porque no ano 32 de Artaxerxes, rei de Babilônia, vim eu ter com o rei, mas ao cabo de alguns dias tornei a alcançar a licença do rei. E vim a Jerusalém e compreendi o mal que Eliasabe fizera para beneficiar a Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. No momento que Neemias precisou sair para ir de encontro ao rei, o sacerdote que estava em Jerusalém tirou as coisas que tinha sido feito o quarto para colocar as ofertas que recebia do povo. Então esse sacerdote tirou as coisas que estavam neste quarto e deu este quarto para Tobias. Tobias é aquele do início do livro de Neemias, que era inimigo do povo de Deus. Porque o sacerdote, a filha de Tobias tinha casado com o filho do sacerdote. Então, no capítulo 13, ele removeu as coisas de Deus para colocar Tobias, o inimigo do povo de Deus. O inimigo de Deus, praticamente dentro da casa de Deus. Então, quando Neemias chegou de viagem, ele ficou sabendo que isso aconteceu. E isso desagradou muito a ele. E ele foi até aquele quarto, tirou todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Que câmara, né, é quarto. Na Itália, quarto se chama câmara. Algumas palavras que tem, mesmo na Bíblia em português, são palavras em italiano. Então, e ele ordenou, depois que ele tirou as coisas do Tobias desse quarto, ele ordenou que purificassem as câmaras, né, os quartos, e que trazesse de volta os vasos da casa de Deus, as ofertas, os manjares e o incenso de volta para dentro daquele local. E também ele entendeu que ele percebeu que os quinhãos, quer dizer, o pouco que os levitas recebiam, os quinhãos, né, os dinheiros que os levitas recebiam não estavam sendo entregue para os levitas nem para os cantores que faziam a obra de Deus. E que eles, por passar necessidade, cada um tinha fugido para a sua terra. Olha, observando uma coisa, um momento que o Neemias virou as costas, ele deixou tudo organizado, né, em Jerusalém e fez uma viagem. No momento que ele chegou, já estava essa desordem. Então, Neemias, no versículo 11, também ele fala que entendia que os magistrados... Então, ele disse, né, então contendi com os magistrados e disse... Porque se desamparou a casa de Deus, porém eu os jurei e os restaurarei no seu posto. Neemias era determinado. Então todo o Judá trouxe os dízimos do grão e do mosto e do azeite aos celeiros. E por tesoureiros pus sobre
os celeiros. Então ele teve que colocar novos tesoureiros, teve que colocar um novo sacerdote, tesoureiros a Selema, o sacerdote, e a Zadok, o sacerdote, e a Zadok, o escrivão, e a Pedafas dentre os levitas, e com eles Hanã, filho de Zacum, o filho de Matanias, porque se tinham achado fiéis, e se lhes encarregou a eles a distribuição para seus irmãos. Por isto, Deus meu, lembra-te de mim, não risques as beneficências que eu fiz à casa de Deus, a casa de meu Deus, e as suas guardas. Amém? Desculpa um pouco a leitura sempre, porque eu estou lendo com a luz do abajur, aqui ao lado da minha cama. Para você observar que nesse momento que Neemias saiu, aquele que deveria, que era o sacerdote, honrar a casa de Deus, o que é que ele fez? Né? Ele não cumpriu a missão dele de forma correta, de forma de que honrasse a palavra, a casa do Senhor, e que honrasse a missão que ele recebeu para cumprir. Do mesmo jeito, os que estavam cuidando dos cofres do templo também não tinham honrado, não tinham passado o quinhão, né, os 10% do dízimo para os levitas que estavam ministrando na obra, né, e também os cantores. Então, quer dizer, essas pessoas também saíram, foram embora e se dissipou. Por um momento, se dissipou. E quando Neemias voltou, tudo começou a ser colocado em ordem. Isso nos alerta como tem direção. Tem pessoas que vai ficar na direção, ou de um trabalho, ou de uma obra, ou de um ministério, que elas vai ser como esse sacerdote, que no lugar de cuidar bem da casa de Deus, da obra de Deus, esse sacerdote Eliacibe, no lugar dele cuidar bem da casa de Deus, ele vai tirar o que é da obra de Deus para dar na mão do inimigo de Deus. E isso acontece, isso não aconteceu só no passado, isso acontece nos dias de hoje. Quantas vezes você já viu dentro da obra de Deus, dentro do ministério, pessoas que você olha espiritualmente, olha para a vida da pessoa e vê que ela não tem vida com Deus, mas no entanto, ela é colocada no altar para ministrar, para lançar a bênção sobre a vida das pessoas sem ter bênção para lançar. Que muitas vezes só é da boca para fora. Deus não tem compromisso com gente que não tem compromisso com Ele. Eu já lancei palavras de bênção na vida de várias pessoas e eu vi Deus cumprir. Eu vi Deus agir. Coisas que Deus me disse, eu disse e eu vi Deus cumprir. Por quê? Porque eu fiquei na brecha. Senhor, o Senhor me disse, intercedendo para que o Senhor cumprisse. Não para minha honra, mas se eu sou uma mulher de Deus, se eu oro, se eu ministro uma bênção na vida de uma pessoa, é porque eu creio, porque eu tenho fé. Então, o mover de Deus vai acontecer sim, naquela causa, naquela situação a qual eu lancei aquela semente. E eu não tenho dúvida disso, entende? Então, mas tem pessoas que ficam na obra do Senhor brincando. Fica no altar, prestem atenção todas as vezes que for no culto. Você, se preste atenção, não diga amém para tudo. Às vezes tá pessoas lá, mesmo que é homem de Deus, mulher de Deus que a gente acredita, mas elas dizem algumas palavras de morte. Elas dizem algumas palavras de maldição. Eu sou muito atenta a isso. Eu presto atenção quando eu ouço a palavra de Deus.
E nem tudo eu recebo como sendo de Deus. Mas isso é falta de entendimento das pessoas. Isso é falta de atenção das pessoas. Que acha só porque está no altar, porque é um pastor, porque é um missionário, porque é uma pessoa que trabalha na obra de Deus, ela é perfeita, ela é 100% santa. Não, gente, nós estamos aqui amadurecendo, evoluindo, aprendendo. Mas, infelizmente, tem pessoas, e essas pessoas têm sempre chance para estar na frente de grupos, de altar, pessoas que não têm compromisso com Deus, pessoas que se fingem que é de Deus, que fala bonito, mas por trás tem uma vida completamente longe da presença do Senhor. Coisa que a gente observa é que Neemias, ele tinha realmente o coração predisposto a agradar ao Senhor. Ele não estava querendo honra nem mérito, ele só queria guiar aquele povo para que Jerusalém voltasse para o prumo, para que Jerusalém se firmasse com Deus, para que as coisas começassem a ser geradas no reino espiritual e o melhor de Deus viesse para Jerusalém. A gente observa que era amor de Neemias pela terra dele, amor de Neemias pelo povo, pelo seu povo. Então ele estava sempre atento aos mínimos detalhes em relação a tudo, a que o povo cumprisse, tá entendendo? Sobre o sábado, para que o povo não trabalhasse dia de sábado, cumprisse a lei que tinha sido estabelecida naquela época. E também tinha que eles não podiam dar os filhos e as filhas na terra a casamento aqueles que eram de terras inimigas do povo de Deus. Então ele mostrava o povo da importância de santificar o sábado, da importância do povo procurar viver dentro da lei, viver dentro daquilo que Deus estabeleceu para aquele povo. Amém. E ele também orou para que o Senhor fizesse justiça sobre a vida do sacerdote Eliasibe, né? Que era genro de Sambalate e de Tobias, né? Para que que Deus trazesse justiça para que o sacerdote fez de errado. Amém? Aqui fica um exemplo como a gente deve proceder fazendo a obra do Senhor. Nada de compactuar com aquele que está errado. Nada de compactuar com aquele vil. Hoje o que a gente vê, pastores dando o altar para políticos de esquerda. Pastores defendendo Lula. Esse pastor que defende Lula é um pastor imundo. Ele não é de Deus, ele pode fingir que é de Deus, porque não tem como homem de Deus ser cego espiritualmente, não. A menos que ele já esteja no pecado fingindo que é de Deus. Mas Deus vai tirar a capa desse pastor. Deus vai revelar quem é ele por trás dos bastidores. Ele não é de Deus. Não tem como uma pessoa ser de Deus e apoiar um candidato das trevas, um candidato que representa as trevas na nossa nação. Então, outro dia eu vi um pastor aí fazendo críticas contra o presidente Bolsonaro, que ninguém é obrigado a amá-lo,
mas é obrigado a procurar ser justo e reconhecer tudo de bom que ele tem feito na nossa nação. E esse pastor que estava defendendo o Lula, esse pastor, essas ovelhas estão debaixo de maldição que está dando ouvido a ele. Porque não tem como uma pessoa ser de Deus e servir a dois senhores. Não tem. Se você é de Deus, você vai servir a luz, não vai servir as trevas. Se você apoia um candidato que representa as trevas, é porque você não pertence ao Deus Criador, ao Deus vivo de Israel. Amém? Medite nisso. Não existe, como dizia o Jimmy Swaggart, comunismo é a religião do inferno. Não tem como você apoiar um comunista. Eles odeiam a Deus, odeiam a palavra de Deus, eles odeiam ao pobre, tá entendendo? Eles fingem que ama só para obter o seu voto. Fiquem alerta, não se deixem enganar. Se junte aos Neemias desta terra para lutar pelo um Brasil melhor. Se junte ao Neemias que está dentro da tua igreja, da tua casa, para lutar por dias melhores. Amém? Fiquem na paz.